Imagine acordar em uma sala fria, sem lembrar como chegou ali. Uma luz forte ofusca seus olhos e vozes sussurram ao seu redor. Você tenta se mover, mas seu corpo não obedece. De repente, alguém injeta algo em suas veias. Seu coração dispara. Sua mente começa a falhar. Agora, você não sabe mais o que é real e o que foi colocado dentro da sua cabeça. Isso não é um pesadelo. Durante décadas, pessoas comuns passaram exatamente por isso. Sem escolha, sem aviso. Tudo em nome de um projeto secreto chamado MKUltra, o programa da CIA que ousou tentar controlar a mente humana. Origem do MKUltra. Para entender o que levou à criação do MKUltra, precisamos voltar ao início da Guerra Fria. Era o fim da Segunda Guerra Mundial e o mundo estava dividido entre dois gigantes, Estados Unidos e União Soviética. A corrida não era apenas por armas nucleares, mas também pelo controle da mente humana. Relatórios confidenciais apontavam que a União Soviética e até a China já estavam testando técnicas de lavagem cerebral em prisioneiros de guerra. Para a CIA, isso representava uma ameaça maior do que qualquer bomba. Se fosse possível manipular pensamentos, controlar vontades, até transformar inimigos em aliados, então quem dominasse a mente dominaria o mundo. Foi nesse clima de paranoia que nasceu o projeto MKUltra, em 1953, autorizado pelo então diretor da CIA, Allen Dulles. Oficialmente, era apenas uma pesquisa avançada em ciências comportamentais. Na prática, tratava-se de um programa clandestino com dezenas de subprojetos espalhados por universidades, hospitais e laboratórios secretos. O objetivo era simples, mas ao mesmo tempo aterrorizante: encontrar um método confiável de controle mental. A ideia de criar um soldado programado, um espião incapaz de trair segredos, ou até mesmo um assassino que não lembrasse do que fez, não era mais ficção. A CIA acreditava que isso podia ser real. Para isso, os agentes precisavam testar tudo: drogas alucinógenas, técnicas de hipnose, privação sensorial, choques elétricos, qualquer coisa que quebrasse a resistência da mente humana. E para encobrir a operação, dezenas de frentes falsas foram criadas. Universidades renomadas recebiam financiamento sem saber a origem. Médicos achavam que estavam conduzindo pesquisas legítimas, mas, na verdade, trabalhavam para a CIA. O MKUltra era tão secreto que até mesmo dentro da própria agência, poucos sabiam de sua verdadeira extensão. Relatórios eram classificados como o mais alto nível de segurança, e os voluntários, na maioria das vezes, nem sabiam que estavam participando. O governo americano defendia a ideia de que precisava proteger sua nação. Mas a pergunta que ecoa até hoje é: a que custo? Quantas vidas foram destruídas? Quantas mentes foram quebradas em nome de um projeto que nunca deveria ter existido? Uma vez criado, o MKUltra precisava de resultados. E para a CIA, ética jamais foi um obstáculo. O primeiro passo foi testar drogas capazes de alterar a mente. Entre todas, havia uma que se destacava: o LSD, um composto químico recém-descoberto, com efeitos imprevisíveis, que prometia abrir portas escondidas na mente humana. Para os cientistas da CIA, o LSD era a chave para controlar pensamentos, apagar memórias, até reprogramar uma pessoa inteira. Mas havia um problema: eles não tinham cobaias voluntárias. Então, decidiram criar as próprias. Agentes da CIA começaram a aplicar LSD em soldados sem aviso prévio, em prisioneiros, pacientes psiquiátricos até cidadãos comuns. Muitos eram internados com diagnósticos falsos, sem imaginar que fariam parte de um pesadelo vivo. Havia também casos em que prostitutas contratadas pela agência drogavam homens em hotéis secretos, enquanto cientistas observavam cada reação por trás de espelhos falsos. O resultado era devastador. Alguns experimentos terminavam em surtos violentos, outros em crises psicóticas permanentes. Pessoas que entravam saudáveis saíam destruídas. E o LSD não foi o único caminho. O MKUltra explorou a mente humana de todas as formas possíveis. Hipnose era aplicada repetidas vezes, até que a vítima perdesse qualquer noção da própria identidade. Eletrochoques eram usados em níveis absurdos, não apenas para tratar doenças, mas para apagar lembranças e implantar novas ideias. Técnicas de privação sensorial colocavam indivíduos em tanques de água, no escuro total, por horas ou até dias, até que a mente começasse a colapsar.
Imagine ser colocado em uma sala acolchoada, sem som, sem luz, sem qualquer estímulo externo. Em poucas horas, seu cérebro começaria a criar ilusões. Alguns viam rostos nas paredes, outros ouviam vozes, e quando eram finalmente retirados, estavam completamente quebrados. E o mais perturbador é que nada disso era feito em ambientes escondidos em desertos ou bunkers militares. Muitos desses experimentos ocorreram em hospitais comuns, universidades respeitadas, clínicas médicas no coração das cidades. Pessoas comuns passavam pelos corredores sem imaginar que, atrás de certas portas, mentes estavam sendo destruídas em nome da ciência. Documentos liberados anos depois mostram mais de 150 subprojetos diferentes. Alguns testavam drogas em crianças com transtornos mentais. Outros tentavam desenvolver técnicas para induzir confissões forçadas em prisioneiros de guerra. E havia até planos para criar um assassino programado. Alguém que pudesse receber uma ordem, executá-la e logo depois esquecer de tudo. O MKUltra não se limitava a laboratórios. Agentes levaram seus experimentos às ruas. Existem relatos de pessoas que foram drogadas em bares, cafeterias, até em estações de trem, apenas para que a CIA observasse suas reações em ambientes públicos. Para essas vítimas, tudo parecia apenas uma noite comum, até que a realidade começava a se despedaçar. Não havia consentimento, não havia escolha. E o que mais assusta é que boa parte dessas pessoas jamais soube que fez parte de um projeto secreto. Elas carregaram traumas para o resto da vida, sem nunca entender de onde vinham. Enquanto o governo americano vendia ao mundo a imagem de uma nação livre, defensora da democracia, por trás das portas fechadas, seus próprios cidadãos eram tratados como cobaias descartáveis. O MKUltra não foi apenas um projeto científico, foi uma fábrica de pesadelos. Uma prova de que, quando a obsessão pelo poder se mistura com o segredo, a mente humana pode ser reduzida a nada mais do que um experimento falho. Até aqui, o MKUltra parece uma história distante, mas quando olhamos para as vítimas, percebemos que não eram apenas números e relatórios secretos. Eram pessoas, pessoas comuns, cientistas, estudantes, homens, mulheres, que tiveram suas vidas roubadas em nome de um experimento. O caso mais famoso é o de Frank Olson. Olson era um cientista que trabalhava diretamente para a CIA. Em 1953, ele foi convidado para uma reunião secreta. O que ele não sabia é que seria drogado com LSD sem o menor aviso. Dias depois, algo mudou em Olson. Colegas perceberam que ele estava perturbado, paranoico, atormentado por visões. Então, numa noite em Nova York, ele foi encontrado morto após cair da janela de um hotel no 13º andar. Oficialmente, disseram que foi suicídio, mas a família nunca acreditou nessa versão. Décadas depois, uma autópsia revelou sinais de que Olson teria sido agredido antes da queda. Para muitos, ele não pulou. Foi empurrado, assassinado, porque sabia demais. Mas Olson não foi o único. O MKUltra também usava prostitutas contratadas pela CIA como parte dos experimentos. Em locais secretos, chamados de casas seguras, homens eram atraídos, drogados com LSD e observados por trás de espelhos falsos. Tudo era filmado. Cada reação era analisada. Esses lugares ficaram conhecidos como Operação Midnight Climax. Imagine acreditar que estava apenas em um encontro e acabar sendo cobaia de um experimento de manipulação mental. E o horror não parava aí. Universidades de prestígio, como Stanford, Harvard e outras instituições respeitadas, também foram usadas como fachada. Pesquisadores recebiam financiamento sem saber que o dinheiro vinha da CIA. Estudantes universitários eram expostos a drogas e técnicas de manipulação sem nenhum aviso. Para eles, parecia apenas mais um experimento acadêmico, mas, na realidade, eram parte do projeto secreto. Um desses estudantes foi Ken Kesey, que mais tarde se tornaria famoso como escritor do livro Um Estranho no Ninho. Kesey participou de testes com LSD financiados pelo MKUltra, sem ter noção completa do que estava acontecendo. O que começou como uma pesquisa científica mudou o curso da sua vida e de toda a contracultura americana. E talvez o mais perturbador seja pensar que centenas, talvez milhares de vítimas jamais foram identificadas.
Pacientes psiquiátricos que receberam choques elétricos violentos, soldados que voltaram para casa com traumas irreparáveis, cidadãos que acordavam em hospitais sem lembrar do que havia acontecido com eles. Muitos carregaram cicatrizes psicológicas até o fim da vida, sem nunca descobrir que haviam sido usados como cobaias pelo próprio governo. O que torna tudo ainda mais cruel é o silêncio. As vítimas não tiveram escolha. Não receberam pedidos de desculpa. E boa parte delas jamais foi reconhecida oficialmente. Frank Olson, os homens enganados pela Operação Midnight Climax, os estudantes manipulados em universidades. Todos eles são apenas a ponta do iceberg. Se os documentos que sobreviveram já mostram horrores tão grandes, imagine o que havia nas milhares de páginas que foram destruídas antes da investigação oficial. O MK Ultra não foi apenas um projeto científico. Foi um crime contra a humanidade, cometido em segredo, com vítimas que jamais tiveram voz. E a pergunta que ecoa até hoje é simples. Quantos mais, como Frank Olson, foram silenciados para que esse segredo nunca viesse à tona? Durante quase 2 décadas, o MK Ultra permaneceu enterrado nas sombras. Mas nos anos 70, algo inesperado aconteceu. Jornalistas investigativos começaram a encontrar pistas em documentos do governo que haviam sido liberados por engano. O que pareciam ser apenas relatórios burocráticos revelavam a existência de um programa secreto da CIA voltado para a manipulação da mente humana. A revelação foi tão séria que não pôde mais ser escondida. Em 1975, o Senado dos Estados Unidos abriu uma série de audiências públicas para investigar o que, afinal, era o MK Ultra. Essas audiências ficaram conhecidas como a Comissão Chart. Pela primeira vez, o governo americano teve de admitir diante do mundo que havia conduzido experimentos secretos em seus próprios cidadãos. Mas a confissão veio tarde demais. O então diretor da CIA declarou que o MK Ultra já havia sido encerrado anos antes. E quando os senadores pediram os arquivos completos, descobriram que quase todos haviam sido destruídos. De acordo com os registros oficiais, apenas cerca de 20.000 páginas sobreviveram. O restante, milhares de relatórios, descrições de experimentos, nomes de vítimas, havia sido eliminado em uma limpeza feita pela própria agência pouco antes da investigação começar. O que restou revelava mais de 150 subprojetos espalhados por universidades, hospitais, clínicas e prisões. Mas era impossível saber a extensão real do programa, porque as provas mais cruciais já não existiam. Ainda assim, os depoimentos colhidos durante as audiências foram chocantes. Ex-funcionários admitiram que LSD foi aplicado em soldados sem consentimento. Confirmaram que prisioneiros, doentes mentais e até cidadãos comuns foram usados como cobaias. E revelaram a criação de casas secretas, onde homens eram drogados e observados sem nunca saber a verdade. O escândalo repercutiu no mundo inteiro. A imagem dos Estados Unidos como terra da liberdade estava manchada por um dos maiores crimes científicos da história. Mas, no fim, ninguém foi realmente punido. O MK Ultra foi tratado como um erro do passado, algo que deveria ser esquecido. E, oficialmente, a história terminou ali. Oficialmente. Porque até hoje, muitos acreditam que o programa não foi encerrado, apenas rebatizado e levado para as sombras novamente. Se milhares de documentos foram destruídos, quantos segredos ainda estão escondidos, enterrados em algum arquivo que jamais será aberto? Quando as audiências terminaram, restou apenas uma certeza. Quase tudo sobre o MK Ultra havia sido apagado. Dos milhares de documentos produzidos ao longo de 2 décadas, apenas cerca de 20.000 páginas sobreviveram. E mesmo esses papéis estavam incompletos, muitas vezes com trechos censurados ou palavras inteiras cobertas por tarjas pretas. Isso significa que nunca saberemos ao certo quantas vítimas existiram, quantos soldados foram drogados, quantos pacientes psiquiátricos tiveram a mente destruída, quantos cidadãos comuns viveram seus últimos dias sem entender o que estava acontecendo com eles. Os arquivos que restaram já mostram experimentos de arrepiar. Mas o que havia nos documentos que foram destruídos? Que segredos eram tão perturbadores que precisavam desaparecer para sempre? Até hoje, ex-funcionários da CIA afirmam que o MK Ultra não acabou. Ele apenas mudou de nome. Alguns dizem que os mesmos métodos foram aperfeiçoados em outros programas secretos,
escondido sob diferentes siglas, fora do alcance da imprensa e da opinião pública. E essa é talvez a parte mais assustadora. Se o MK Ultra foi capaz de existir às claras durante 20 anos, o que garante que algo ainda pior não esteja acontecendo agora, em algum laboratório escondido, longe dos nossos olhos? O MK Ultra nos mostra até onde o poder pode ir quando não existe transparência nem limites. Durante 20 anos, o governo de uma das maiores potências do mundo tratou os seres humanos como peças descartáveis, em nome de um objetivo obscuro: controlar a mente. E isso nos deixa com uma pergunta inevitável. Se eles foram capazes de fazer isso, o que mais podem estar escondendo de nós? Talvez, enquanto você ouve essa história, novos experimentos já estejam acontecendo em silêncio, longe de qualquer olhar, prontos para serem revelados apenas quando for tarde demais. Este foi o caso do MK Ultra. Mas não é o único segredo enterrado nas sombras. No próximo episódio, vamos abrir outro arquivo proibido e expor mais um mistério que jamais deveria ter vindo à tona.